Boa tarde, minha rapaziada vascaína, Ricardo Rigas falando pro canal Ricardo Claro Vascaíno. Vamos conversar sobre a partida de sábado mais um pouquinho, porque é muito legal a gente ver o Vasco jogar bem. É muito tempo, né, que eu não vi o Vasco jogar bem, né, como jogou no sábado contra o Fortaleza, né, o resultado demonstrou isso, né. Muitos comentaristas falam que o Fortaleza não jogou bem, né, mas a gente não pode desmerecer a atuação, o desempenho da equipe nos 90 minutos, né? Porque foi um desempenho que há um bom tempo nós não vimos, nós pedimos isso durante muito tempo. Você tem que ter um treinador que consiga tirar o melhor do elenco que tem. O elenco do Vasco não é um elenco forte, né? Mas poderia jogar melhor do que estava jogando, sabe? Até o próprio Rafael Paiva tirou melhores, já teve melhores performances com um time parecido com esse do que o Carille teve, né? Até o próprio Ramon Dias, antes do Rafael Paiva, depois no final que teve aquela queda de rendimento que levou à demissão do argentino, né? E o Fernando Diniz, na segunda partida, treinando no Vasco, ele já mostrou algumas coisas que o trabalho dele está trazendo, né? O time ficou mais compacto, ele ficou mais com a posse de bola, e isso tem uma consequência no aspecto físico, porque quando você tem a posse de bola, você evita ser atacado e você se desgasta menos fisicamente. O problema do Vasco era sempre o segundo tempo. O segundo tempo do Vasco sempre, antes da chegada do Diniz, sempre foi um desempenho, teve assim um desempenho, uma queda de rendimento. Na primeira partida de estreia dele contra o Lanús, se viu isso, né? Porque o Lanús teve mais a posse de bola do que o Vasco, né? Então, o Vasco precisa ter... Os times do Diniz prezam muito pela posse de bola. Então, por isso que nessa segunda partida, né, contra o Fortaleza, o Vasco teve um desempenho melhor fisicamente no segundo tempo e conseguiu fazer mais 2 gols, né? E por quê? Posse de bola. Você tendo a bola, você está mais descansado, você consegue cadenciar mais a partida, você consegue colocar a partida no ritmo que você quer. Você defender é muito mais desgastante do que você atacar. Você está com a posse de bola. Tá entendendo? Você consegue coordenar melhor as ações, compactar melhor o time, aí você corre menos. Você sabe onde vai tocar a bola, o jogador sabe onde vai se deslocar, gerando menor desgaste físico. Isso foi... E o Diniz, até os 38 segundos do tempo, ele não conseguiu fazer alterações nenhuma. Mesmo com a expulsão do Felipe Coutinho, o Vasco com 10, assim como o Fortaleza também estava com 10 com a expulsão do Marinho, o Vasco continuou tendo esse rendimento físico muito bom. Ele continuou tendo esse rendimento técnico bom. Ele conseguiu manter nos 90 minutos um padrão de jogo, tá? Nada de excepcional, porém constante. Você tem o time que estava ali tocando a bola de forma correta, os deslocamentos, sabe? Você ter as triangulações, a forma de atacar, a inversão de bola, você conseguia pegar os jogadores do Vasco do outro lado sem marcação. Isso tudo já é o dedo do Diniz, entenderam? E com alguns reforços pontuais, esse time pode vir a render melhor, né? E falando em reforços, né, e necessidade também do Vasco, para ter esse reforço, ele dar uma enxugada na folha, já tem uma notícia aí que o Jair pode estar de saída do Vasco, né? Dizem que o Atlético Paranaense é uma equipe que está interessada no Jair. É um bom jogador, mas ele tem um salário muito alto. E o Diniz, acho que pelo padrão de jogo do Diniz, o Jair, ele já não é um jogador que cabe nessa estrutura de elenco, sabe? Porque o Jair é muito lento, é muito cadenciado, ele é muito lento nas suas ações. Ele não tem, a movimentação dele não é uma movimentação veloz, não é aquela movimentação constante de intensidade e estar em todos os locais do campo, assim como o Tietchan, como o Paulinho antes da contusão faz, como alguns jogadores da base, como o Helder, tem também essa mobilidade, essa intensidade de você chegar ali nos pontos. O próprio Gumora, para ele ser volante, ele tem essa mobilidade, ele chega à frente, ele consegue tocar a bola. Então, os times do Diniz prezam por essa intensidade física e essa intensidade de jogo para você ter essa posse de bola mais tempo contigo, para você ter as ações, você comandar as ações de ataque, você evitar que você seja atacado,
né? E um jogador que tenha o jogo cadenciado, mais lento, ele não cabe nessa estrutura de jogo, né? E o Payet, né, também, ela deve estar indo embora já, vai acabar, né, no final de maio acaba o contrato dele, também deve estar indo. Vai ser um alívio gigantesco na folha. E você tendo as janelas de transferência, né, você pode trazer 2, 3 jogadores, né, de boa qualidade e você aproveitando a molecada da base. Eu acho que teria que começar. Eu sei que a necessidade do Vasco agora é vencer as partidas para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Amanhã, né, eles dão um descanso, tira um pouquinho o foco do brasileiro e volta as forças para a Copa do Brasil, que amanhã tem jogo contra o Operário, São Januário, né, às 19 horas. Se não me falha a memória, 19 horas, 19h30. Eu vou dar uma pesquisada, mas é 19 horas do horário do jogo, né. E aí, no próximo final de semana, é o clássico contra o Fluminense, né? Vai ter no Maracanã, manda do Fluminense, né? Não bateu o Coutinho foi suspenso, foi expulso no jogo contra o Fortaleza, já não tem Felipe Coutinho. Já é uma outra situação de você experimentar maneira de jogar sem o Coutinho. Vai puxar o Nuno Moreira para o meio, você vai colocar o Rayano na ponta esquerda e puxar o Aisson para a direita, você vai colocar mais um cabeça de área, você vai colocar ali, colocar o meio campo com Tietê e Paulinho, sabe? Como é que vai ser esse meio campo no jogo contra o Fluminense, né? Se você vai ter jogadores velozes na ponta, nos lados extremos, quem você vai colocar ali para fazer essa função do meia, tá entendendo? Não sei se vai colocar o Garré, como é que vai ser? O Diniz tem amanhã, vai jogar contra o Operário, mas tem até o final de semana para saber como é que ele vai armar o time dele para o jogo contra o Fluminense, né? Que é também necessidade. O Vasco está em 13º com os jogos da rodada. Da nona rodada, o Vasco está em 13º lugar na tabela de classificação, se distanciou da zona de rebaixamento, né? Dá um ponto ainda, mas deu uma aliviada. Ele saiu dali, da 17ª foi para a 13ª posição, ganhou 4 posições, já dá um certo alívio. E conforme o trabalho do Diniz ele vai se desenvolvendo, o negócio vai ficando melhor, né? E o Diniz conhece o Fluminense, né? Até um tempo atrás ele estava até contra essa equipe aí, com muitos jogadores que pertencem aí, ainda estão no Fluminense. Então ele conhece as peças que ele pode saber como anular, como fazer para poder parar e ver como o Vasco vai jogar contra o Fluminense, tá certo? Então é muito importante a gente conversar sobre esse jogo de sábado, porque se você tiver essa batida constante, lógico, não são todas as partidas que você vai jogar desse jeito, bem, né? Você tem essa compactação toda, né? Mas você tiver no mínimo, um parâmetro mínimo dentro dessa linha, acho que o Vasco consegue ter uma atuação boa durante a temporada, consegue equilibrar as ações, consegue melhorar o seu desempenho e aí partir, né, para voos mais altos, né, na tabela. Isso aí depende muito do trabalho, está no começo ainda, né? Mas o que foi feito no jogo contra o Fortaleza já é um bom indício de que o Vasco pode ter uma vida mais tranquila na temporada 2025, né? Eu sou partidário. O Vasco vai jogar contra o Melgar, vai vencer a partida. A gente não sabe, né, que é a última partida da equipe na Copa Sul-Americana. Se vencer, fica na segunda colocação, independente de outros resultados. O Vasco vencendo é o segundo colocado. E aí vai para uma repescagem. Eu, particularmente, acho que é melhor se manter a Copa do Brasil e brasileiro, deixar a Sul-Americana para lá, porque também nós não temos elenco para isso tudo, né? O bom dessa temporada é que você tem esse campeonato, vai ter uma intertemporada, né? Vai ter uma intertemporada, assim, para poder treinar melhor por causa desse Super Mundial. Os times que não vão poder treinar bastante para poder acertar as arestas aí. Então, vamos que vamos e tocar um barco para frente desse jeito. Eu gostei muito da atuação do Vasco no sábado. E se mantiver essa pegada nessa média, dá para o Vasco ter um campeonato, uma temporada mais tranquila, uma temporada até com voos mais altos. Assim, eu, como torcedor do Vasco, espero que seja. Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do Cara Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ok? Dê uma olhada também lá no nosso short, temos um short que a gente fala sobre durante os jogos, né? São aquelas
pingos, né? Vasco em 3 minutos. Eu vou colocando algumas coisas interessantes aí durante os dias de vídeo, né? E eu tentei manter agora um vídeo após rodada, né? Aí amanhã nós temos um pré-jogo, vamos ter um pós-jogo também, né? Porque é um jogo de classificação para a Copa do Brasil. Aí meio de semana a gente continua com o vídeo. Próxima partida de final de semana a gente vem com pré-pré. E quando der a gente faz o pré-jogo, né? Se não for em loco, estar vendo o jogo, né? Eu faço um pré-jogo aqui no estúdio. Caso eu não consiga, eu faço um pré-jogo no local da partida, ok? Então, tenham todos aí uma boa segunda-feira, fiquem todos com Deus e um beijo no coração.